Passo a palavra a Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e coordenador do Eixo 4, especialização, que nos irá falar sobre competências digitais na promoção da competitividade empresarial. Muito boa tarde a todas e a todos. Nos próximos 11 minutos vou tentar fazer um panorama muito breve sobre a relevância das competências digitais na competitividade empresarial. E no âmbito do eixo 5, e olhando para as perguntas que ali foram colocadas, é como é que nós aumentamos os graduados que as empresas nos pedem todos os dias. A Cristina Barros falava dessa necessidade, dessa escassez de recursos humanos especializados, e este tem sido um trabalho que temos vindo a fazer neste último ano. O professor Pedro Guedes de Oliveira teve a oportunidade de apresentar alguns resultados preliminares e vão no bom sentido. E o primeiro desafio que nós tivemos foi o que é que querem as empresas. Porque nós falamos, as empresas necessitam de competências digitais e no eixo 5, aquilo que foi fundamental e que está a ser crucial para nós é o que é que as empresas querem exatamente para reforçar a sua competitividade empresarial. E desse ponto de vista, aquilo que fizemos e continuamos a fazer é a olhar de uma forma muito clara e a construir uma relação de confiança entre as instituições de ensino superior e as empresas. Eu tenho aqui algumas citações, porque as pedi. O diretor-geral da I7, que representa cerca de 7% do PIB português, e que tem as duas maiores empresas exportadoras, e foi sobretudo uma questão industrial, aquilo que ele nos pede é como é que nós, de uma forma imediata, e quando digo imediata é nos próximos meses, nos próximos 2, 3 anos, conseguimos ter uma capacitação digital para as diferentes pessoas, para os diferentes trabalhadores, a diferentes níveis, na indústria 4.0. Mas se perguntar a um CEO de uma agência digital, aquilo que ele nos diz é que precisa, para além daquelas áreas fundamentais, data science, design thinking, user experience, é que as empresas, elas próprias, necessitam de se redefinir. E, portanto, significa que também esta formação e esta especialização não é apenas nos trabalhadores, é também ao nível dos empresários. E este é um desafio que nós temos também que agarrar, sobretudo quando falamos nas pequenas e médias empresas. E é aí que o desafio é cada vez maior e mais premente. Depois, e a Introsis está ali presente, aquilo que, como é óbvio, até olhando para o negócio da Introsis, é sobretudo ter máquinas adaptáveis, e portanto o próximo eixo tratará disto, mas sobretudo é algo que é crucial, que é os próprios modelos de formação empresarial necessitam de ser redefinidos. E este é um desafio que nós temos vindo a aprender, ou melhor dizendo, é que temos de dar resposta, mas temos vindo a aprender nessa interação, é de que isto só consegue ser feito se juntarmos instituições de ensino superior, se juntarmos o IFP, se juntarmos outras academias, mas se juntarmos também as empresas nesta coligação digital, se assim pudermos dizer. Nós não podemos trabalhar, não podemos, melhor dizendo, continuar a trabalhar de uma forma desarticulada. Nós só conseguimos aumentar estes resultados se conseguimos trabalhar de uma forma articulada. E este ano e meio de experiência tem sido significativo do ponto de vista da criação de projetos em parceria. Ou seja, não são apenas as empresas que vão bater às instituições, à porta, são as instituições que vão para dentro das empresas, criando algo em conjunto. E isso é a citação de uma responsável de recursos humanos, de uma empresa multinacional, da Randstad de Portugal, e eu aqui destacaria algo que é crucial, é que as pessoas estão no centro dessa transformação. Eu há cerca de 15 dias estive na Benedita, no encontro da PM, da Cotec Inovação, e de todos os casos que foram apresentados, não houve um em que as pessoas tivessem dito que houve diminuição de pessoas ao serviço após a implementação desses sistemas mais digitais. O que significa que é a redefinição dos seus percursos, das suas competências, que deverão ser feitas de uma forma articulada. Os dados são conhecidos, mas nunca é demais falar deles. Se nós olharmos para dois índices, um publicado pela Harvard Business Review e outro publicado pelo IMD, aquilo que nós verificamos é que Portugal tem subido consistentemente nos rankings nos últimos 2 a 3 anos do ponto de vista digital.
Este é o do Harvard Business Review, este é do IMD, uma panorâmica global, mas para dizermos que há países onde Portugal se encontra, está azul mais escuro, onde se verifica que tem havido uma evolução positiva. Se olharmos para a Europa, há países onde a evolução não tem sido tão positiva. E, portanto, o esforço que tem vindo a ser feito tem permitido a captação de um conjunto significativo de novas empresas que exigem outras competências, mas que é crucial. E é nisso que nós temos que atuar cada vez mais, e é a principal fraqueza apontada, por exemplo, pelo IMD, é a formação da população ativa. Há aqui um déficit claro no âmbito do conhecimento que carece de ser rapidamente melhorado. Se olharmos, por exemplo, para as leis da imigração, esse é um ponto, talvez dos pontos mais fortes da atração de talento. Se olharmos para o último relatório publicado há 15 dias do Atómico, Portugal é o segundo país da União Europeia que atrai, em termos absolutos, mais pessoas qualificadas de fora da União Europeia, só ultrapassado pelo Reino Unido. Estou a falar em termos absolutos. O que significa que há um ambiente em Portugal que permite a atração de pessoas qualificadas, e isto é fundamental, e respondendo à questão lançada no desafio da atração de estudantes internacionais, nós, nos últimos 5 anos, mais do que decuplicámos o número de estudantes internacionais. Desde o ano passado para este ano, o crescimento de estudantes internacionais nas instituições de ensino superior cresceu, ou o crescimento foi de cerca de 20%. O que significa que nós estamos a ser capazes de atrair talentos. Há aqui o desafio, conseguimos ou não manter estes talentos, conseguimos ou não criar essas condições para, do ponto de vista da formação qualificada, conseguirmos dar resposta. E as empresas inovadoras é um outro ponto forte, não é? Por acaso, no mesmo relatório, quando falamos de clusters inovadores, a Farfetch é apontada, e é a única referência que é feita, a Farfetch é anunciada como algo de um bom exemplo a nível europeu de atração e da constituição de um cluster e de um hub digital. Eu fiz um pequenino exercício que foi pegar no último relatório do World Economic Forum e fazer essa word cloud das principais palavras. Naturalmente a tecnologia aparece, mas eu destacava 4 ou 5 palavras fundamentais. A primeira, talento. Este é, e é importante não esquecer, e juntava a palavra que está logo à esquerda, à vossa esquerda também, que é a competição pelo talento é global. E este é um desafio que nós, hoje em dia, sentimos para conseguir atrair essas mesmas pessoas. E depois, por outro lado, falava de um outro conjunto fundamental, que são as competências sociais, e se olharmos para cima, o problem solving, por exemplo, torna-se crucial. A capacidade de formar pessoas com pensamento crítico é cada vez mais relevante. Alguns resultados. Esta é a evolução do número de estudantes de cursos técnicos superiores profissionais desde o início até agora nas áreas de tecnologias de informação e comunicação. Eu destacaria o crescimento deste ano de cerca de 30% nos novos estudantes nas áreas de tecnologia de informação e comunicação, que representam já 1/4 de todos os estudantes de técnico superior profissional que ingressam no ensino superior em Portugal. E esta é uma mudança fundamental. E porquê? Porque foi feita em parceria com as empresas. Aquilo que estamos a fazer é responder às empresas nesse campo muito particular. O segundo, porque também é um desafio para as instituições de ensino superior, porque não nos esqueçamos disto. Nós temos que redefinir os nossos modelos pedagógicos e os nossos modelos formativos. Não me vou adiantar, até porque o painel que aí vem vai falar sobre isto, mas aquilo que nós sabemos é que quando utilizamos metodologias mais ativas, quando temos empresas a participar em parceria, o sucesso académico aumenta, o abandono diminui drasticamente, e aquilo que estamos a fazer neste caso concreto, e permita-me a Sofia Marques da Silva que lhe rouba um bocadinho do eixo 1, é que estamos a incluir as pessoas. E sobretudo, e o painel 2 terminou com um estudante do ensino profissional, o que nós estamos a permitir com os cursos técnicos superiores profissionais é que mais estudantes
acedam ao ensino superior, com competências muito claras. O segundo ponto que gostava de realçar é que as empresas estão fortemente comprometidas com estas iniciativas. E deste ponto de vista é algo que se tem vindo a revelar, pagando propinas, pagando bolsas aos estudantes para poderem estudar no ensino superior. E estas são outras iniciativas, a Switch, que vamos ouvir de seguida, o Apostar em Ti no ISEC, ou a parceria que desenvolvemos com o IFP para requalificar as pessoas. E há, eu diria, 3 desafios que deixava finalmente. A primeira, como é que nós conseguimos qualificar a população ativa, que é um dos problemas sérios, trazendo não apenas os cursos técnicos superiores profissionais, os alunos que terminam o ensino secundário, mas aqueles que estão nas empresas, e como é que nós conseguimos encontrar modelos formativos para que essas pessoas possam qualificar e simultaneamente responder aos desafios da digitalização. O segundo é como é que nós conseguimos trazer, para além da informática ou das TIC, outras áreas, como a gestão, como a saúde, para esta área. E este é um desafio muito forte. E aqui há experiências interessantes em Inglaterra que são extremamente interessantes. Por último, e o Decreto-Lei 65/2018, publicado no dia 16 de agosto, lança-nos esse desafio. Como é que nós conseguimos criar mestrados de 60 ECTS, que têm algumas particularidades, mas eu destaco 2. A primeira, que se destinam a pessoas com pelo menos 5 anos de experiência profissional. A segunda é que têm que ser desenvolvidos em parceria com as empresas para resolver problemas complexos levantados por essas mesmas empresas. E só desta forma nós conseguimos aumentar a especialização e, naturalmente, responder ao desafio que a necessidade de aumentar essas mesmas qualificações nos colocam para, como é óbvio, aumentar a competitividade empresarial. Muito obrigado. Convido agora os oradores do painel sobre o eixo 4, especialização, a ocuparem os seus lugares no palco. Passo a palavra ao moderador Pedro Sousa Tavares, do Diário de Notícias. Muito boa tarde a todos. Como nós acabámos de ouvir, quer do Dr. Pedro Dominguinhos, quer no painel anterior, até naquele pequeno vídeo que antecedeu a intervenção do Dr. Pedro Dominguinhos, há aqui 2 realidades que coincidem. Por um lado, temos muito bons indicadores em relação a Portugal. Verificamos que temos mais alunos a estudarem tecnologias, quer através dos cursos técnicos superiores profissionais, quer através das licenciaturas e mestrados. Por outro, constatamos também que continuamos a ter ainda um déficit elevado de ativos para darem resposta às necessidades das empresas. E, no fundo, o objetivo, digamos assim, deste painel será tentar perceber de que forma é que aqui 2 stakeholders muito específicos, que são a academia e as empresas, estão a procurar e a encontrar soluções para dar resposta a essa necessidade. E uma das coisas que provavelmente iremos constatar é que encontram-na muitas vezes dentro das próprias empresas também. Vou apresentar muito brevemente o painel. A professora Luísa Torre, do Politécnico de Setúbal, a professora Ângelo Martim, do Instituto Superior de Engenharia do Porto, a doutora Célia Reis, da Altran, e finalmente, Nuno Dionísio, da Softinsa. A propósito desta introdução, eu começaria precisamente por perguntar à doutora Célia Reis, sendo a Altran uma das maiores empresas do planeta, digamos assim, em termos de consultoria nas áreas de tecnologia e informação, tem uma enorme necessidade de recursos humanos, uma permanente necessidade de recursos humanos, nomeadamente em Portugal. Queria perguntar que estratégias estão a tentar adotar para resolver essa carência que existe e que muitas vezes é um obstáculo ao crescimento ainda mais na empresa. Sim. Boa tarde, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, e é com todo o gosto que aqui estou. Uma precisão, sou engenheira, mas sou Célia, portanto, deixamos cair os doutores e os engenheiros. Aliás, isso toca exatamente
com um dos pontos que eu gostava Fica já convencionado, trato todos pelo primeiro nome, assim evito mais graves. Não é mal, por isso é que eu esclareço. Tem a ver com, nós temos que mudar o paradigma e temos que falar em competências e não em títulos, porque à data de hoje, efetivamente, aquilo que as empresas precisam são de competências e aquilo que avaliamos é o nível de proficiência nas competências. E, claramente, todo o processo de testes, obviamente que a nota do aluno pode servir como uma aferição, mas da nossa empresa, e agora nós recrutamos, nós temos um crescimento líquido anual médio nos 2 últimos anos de 400 pessoas. Portanto, nós cada ano temos estado a crescer, temos estado a construir em Portugal, organicamente, eu diria uma média empresa. Com todo o processo de procura que há no mercado, nós recrutamos 800 e o crescimento líquido é 400. À data de hoje somos 2.000, portanto vejam o esforço de recrutamento, integração e formação. Os outros 400 são perdidos para o mercado? Não é perdidos, eu considero isto um ganho. Eu, aliás, quando eu falo com as minhas equipas sobre este drama, não é drama, eu acredito muito na elasticidade, no princípio da elasticidade económica e, portanto, nós estamos a dar, e certamente aquilo que estamos a dar ao mercado, vamos escolher, porque aquilo que nós recrutamos, os meus colegas recrutam e, portanto, isto acaba por ser circular, não temos problema nenhum com isso. O que é que nós temos estado, tanto só para vermos o nível, o que eu queria com estes números dar, não é nenhum drama, é o nível da dificuldade e do desafio. O nível é este. O que é que nós temos estado a fazer, e não começámos hoje, nós começámos em 2015, foi quando nós começámos a desenhar os primeiros CTESPs em conjunto com o Instituto Politécnico da Guarda, portanto, que efetivamente, e temos evoluído, trabalhámos com o Instituto Politécnico de Leiria, trabalhámos com o Instituto Politécnico de Castelo Branco também, nós cedo começámos a investir no desenvolvimento de conteúdos, inclusive com as nossas próprias pessoas. Infelizmente, o desafio que este tipo de processo tem é que nós conseguimos formar em cada 2 anos, portanto, cerca de 20 consultores. Portanto, isto é uma gota d'água naquilo que é o nosso consumo anual. Em paralelo, o que é que temos estado a fazer? Temos estado também a desenvolver conteúdos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Mais uma vez, são pilotos que estamos a iniciar este com o Instituto de Emprego e que tem uma turma, tem 30 pessoas e leva cerca de 7 meses a formar, incluindo componente teórica e componente laboratorial. E, portanto, com tudo isto, nós temos academias internas. Eu queria dar uns números que é para nós percebermos a envergadura. Eu sou só uma empresa, eu sou uma das grandes empresas em Portugal, mas tenho colegas ao lado que também têm níveis de necessidade e para ser, às vezes, os números, é bom a gente trabalhar com números porque dá uma visão clara do panorama em que temos e da velocidade que temos que ganhar, porque senão não chegamos lá. Portanto, isto não vai a conta-gotas, tem que ir em onda. Nós fazemos, nos 2 últimos anos, fizemos 400 estágios e lutamos caninamente para nenhum deles se ir embora. Portanto, aquela história de que as empresas usam os estágios, não, nós usamos os estágios para treinar os miúdos e fazemos tudo o que está em nosso poder para os reter. E, portanto, é disto que estamos a falar. 400 estágios, portanto, mais de 150, trabalhamos também em parceria com o UBI e nos últimos anos fizemos 3 academias Java, portanto, com 100 pessoas, portanto, é destes números que estamos a falar. Portanto, isto é o que a gente tem feito e claramente, uma das mensagens que eu queria dar, que é o bottleneck, o que é que nos está a travar e qual é a minha visão particular de como é que nós temos que mudar um bocadinho o paradigma. Eu estava a falar há bocadinho, vou utilizar um tema informático, temos que passar para o método do copy-paste. Mas é um conceito. Nós não podemos estar só na construção. A construção e, sobretudo, a co-construção com as empresas é crítica, mas temos que passar ao copy-paste. Temos que trabalhar em equipa, temos que trabalhar em redes. Quando nós investimos e que nós estamos disponíveis a investir para qualquer politécnico, aquilo que é nosso, é aquilo que nós pedimos, é que os conteúdos que fazemos, vamos copiar, vamos fazer o rollout para outros politécnicos para que nós possamos ter um efeito de onda e de massificação. Se não o fizermos, nós não vamos estar, e foi referido pela representante do Instituto Politécnico de Leiria, portanto, ou decidimos morrer afogados, e espero bem que não tomemos essa decisão, ou então temos que mudar o paradigma e ir para esta estratégia de massificação e de duplicação. Bem, já iremos mais à frente a esse diálogo que tem que haver entre as instituições e as empresas. Queria perguntar também ao Nuno Dionísio, pegando aqui na metáfora, se de facto sente também
que estão nesta onda e de que forma é que a sua empresa está a trabalhar para manter a competitividade neste mercado, que é onde há muita concorrência, de facto. Sim, de facto é algo que nos preocupa a todos. Antes de mais, boa tarde a todos e também obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. A Softinsa faz parte do grupo IBM, portanto a maior empresa de tecnologias a nível mundial, e tem a experiência dos nearshores, ou seja, deslocalizar ou descentralizar um bocado fora dos principais centros urbanos. Essa experiência é uma experiência ibérica também, na nossa empresa. Começou há mais de 10 anos, em Salamanca, onde nós temos cerca de 600 profissionais, e em Cáceres, também há 10 anos, com 450 profissionais, exclusivamente a fazer desenvolvimento aplicacional. Nós começamos com esta experiência de descentralizar há cerca de 5 anos, em Tomar, onde temos 350 pessoas, e em Viseu há 2 anos, com 100 pessoas. E isto resulta tudo de uma fórmula que é a associação e a parceria com as instituições de ensino superior. Em cada uma destas geografias, nós trabalhamos muito estreitamente com estas instituições de ensino e desenvolvemos também iniciativas como é a incorporação de estágios curriculares e em várias áreas, incluindo na área cognitiva e inteligência artificial, que é uma área que nós acreditamos que é de futuro e que faltam muitas competências aqui em Portugal. Nas áreas de IoT, nas áreas que nós desenvolvemos o nosso negócio em grande massa em programação em .NET, Java, Mobile, SAP, e também, ao mesmo tempo, estamos a colaborar com estas instituições aqui em Portugal, Viseu e Tomar, o Instituto Politécnico de Tomar e Viseu, no sentido de proporcionar estágios lá fora aos estudantes para ganharem competências também chave em tecnologias que também há escassez em Portugal, e depois voltarem para a Softinsa e serem contratados e terem uma carreira. Ao mesmo tempo também participamos ativamente na questão dos politécnicos em projetos. Em Viseu estamos a colaborar no Centro de Investigação na Indústria 4.0 com a indústria automóvel, e também desenvolvemos atividades na modulação de conteúdos e participamos ativamente também com formadores nossos no desenvolvimento de formação, e estamos aqui desde os TESPs, das licenciaturas, MBAs, mestrados, e também cursos de formação avançada, precisamente para capacitar e aumentar o número de profissionais existentes nestas regiões e que, sempre possível, venham trabalhar connosco. Exato. Muito bem. Ângelo Martins, de facto, nós estamos aqui a falar, por exemplo, do Encode, destas iniciativas, mas isto não são programas nem ideias que surgiram agora, assim que há um impulso. Há pouco trocámos algumas impressões antes deste painel, no Switch, que é uma parceria que tem com o Porto Tech Hub, e queria que me explicasse um pouco como nasceu e como funciona este programa. Ora bem, peço desculpa. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Esta é uma iniciativa que nasceu em Coimbra, para ser honesto, nasceu uma parceria, teve origem na Critical Software, com a Universidade de Coimbra, que já vai na 6ª edição, mas que nunca conseguiu escalar para cima dos 20 alunos, mais ou menos 20 e poucos alunos. Portanto, os números, assim, há um problema que nós temos é de escala, nós temos a falta é tanta que nós precisamos de não só ter iniciativas que produzam gente, mas que produzam gente rapidamente e em grande quantidade. Portanto, a questão aqui o desafio foi exatamente tentar fazer o mesmo, mas a uma escala elevada. O mesmo, quer dizer, o mesmo conceito, que é, num ano, não é em 2 anos, um ano de formação e outro ano de estágio, tentar produzir gente em escala. Tal copy-paste de que falávamos há pouco. Não, eu não acredito muito no conceito de copy-paste na educação. Cada aluno é um aluno, e cada curso é um curso, e cada edição é uma edição. Nós usamos uma abordagem Project-Based Learning.
portanto, em que lançamos em que toda a nossa formação é baseada num projeto, e o copy-paste não funciona muito bem nessa situação. Portanto, a ideia de... Nós não estamos a falar aqui... Até porque nestas áreas querem-se criativos, não é? Não convém muito... Não, quer dizer, os engenheiros, não é questão de... Nós estamos a produzir engenheiros. O objetivo, quer dizer, é na área de engenharia, e a engenharia é uma atividade, é um negócio de produção de software com regras e metodologias muito certas. Portanto, há lugar à criatividade, como em qualquer atividade, mas o objetivo é a produção. Portanto, é produção em massa. Há fábricas, nós temos que produzir software. Portanto, nós focamos no desenvolvimento de software, o que não é também programação. Portanto, não estamos a falar aqui de cursos de programação simples, que há mercado para isso, mas também é outro mercado. Nós estamos a formar gente com alto valor acrescentado. Portanto, o objetivo é esse, e produzi-los em grande quantidade. E é que está a inovação, é que tentamos usar uma abordagem diferente, que é o Project-Based Learning, que não é normalmente usado nas universidades em Portugal. É usado, teve origem na Dinamarca e, portanto, é usado nas universidades do norte da Europa, mas cá em Portugal nunca pegou muito. Usamos uma abordagem tradicional, dirigista, que não é a mais eficaz nesta área. E, portanto, o nosso objetivo aqui era era realmente conseguir fazer isto em escala. Começamos o ano passado com um piloto, dão 28 alunos, e este ano duplicamos. Estamos com 50, eram 52, um desistiu no primeiro dia, portanto ficam a 51. Portanto, e o objetivo é tentar realmente... Estes alunos, só para perceber qual é o perfil do aluno? Tipo a ideia destes alunos são alunos que já têm que ter pelo menos uma licenciatura. Alguns têm um mestrado. O ano passado, este ano não temos nenhum, ano passado havia 2 com doutoramento e um que estava a fazer doutoramento. Portanto, nós estamos a falar aqui de um curso que não inclui 2 componentes, uma de componente letiva e outra componente de aprendizagem na própria empresa. Portanto, isto é um pacote de 2 anos. A única questão é um curso que também não é financiado, os alunos pagam as propinas, mas tem emprego garantido. Quem acabar o curso tem pelo menos o estágio remunerado, tem essa cenoura. Onde muito provavelmente acabará por ser contratado. Sim, se não for contratado naquela, é contratado noutra. Portanto, basicamente, hoje em dia... Não, mas a lógica realmente, a grande diferença é tentar fazer isto em massa. Portanto, e usando uma abordagem Project-Based Learning, nós conseguimos envolver mais os alunos. Também estamos a trabalhar com alunos que têm outra maturidade e têm um background. Não estamos a falar de pegarem alunos de 18 anos e produzir num ano um engenheiro. Assim. Portanto, aqui é dar algumas competências de engenharia a pessoas que já têm uma boa bagagem anterior bastante sólida, não é? Exato. Tendo em conta quer as solicitações por parte das empresas, quer o interesse dos alunos, tem uma ideia de qual é que deverá ser a curva de crescimento em relação ao número de formandos que terão nesta... A curva de crescimento está muito condicionada. Primeiro, o curso é pago e envolve um ano de dedicação, que também custa muito dinheiro, não é? Portanto, não é a pepina, que são quase 3.000 euros, mas é principalmente a dedicação de um ano que tem um impacto na vida das pessoas, especialmente são pessoas que já têm 20 e muitos, 30, algumas 40 anos, não é? Portanto, nem toda a gente tem dedicação para isso. Depois, há outro problema que também a questão dos recursos. Aí é que pode haver algum copy-paste, não o copy-paste de formatar cursos iguais, mas fazer coisas semelhantes noutras instituições, porque no ISEP em particular nós não temos capacidade para mais, não é? Nós temos 7.000 alunos. A licenciatura, o Dominguinhos estava ali a mostrar aqueles números, o meu departamento tem 1.600 alunos em informática. Portanto, é quase tanto como todos os testes do país. Portanto, nós não somos elásticos, não é? Agora, realmente, há isso acho que é muito importante, é divulgarmos as boas práticas e outras escolas poderem pegar nisto e replicar as mesmas abordagens, mas portanto, não é bem desculpa, mas o copy-paste da ASE... Mas estamos a dizer a mesma coisa. Eu sei. Só mostra que a taxonomia tem que ser melhorada. Não é copy-paste, mas é mais ou menos a mesma ideia. Replicar... Mas porque há de ter as características, porque a formação depende muito dos docentes.
não é chegar aos alunos, quer dizer, não me sentam 20 e tal alunos à minha frente e eu dou-lhe uma aula, não. Uma aula desenvolvida numa abordagem baseada em projetos, portanto, nós temos todo o curso funciona num projeto, que é feito em parceria com um conjunto de empresas. Que é uma das características que as empresas procuram, não é? Exatamente, usando uma abordagem que é o Scrum, portanto, 15 em 15 dias a empresa, vai alguém numa empresa lá avaliar o que é que os alunos fizeram, dá feedback, não é bem avaliar, dá feedback, não exatamente a resumir errada, portanto, dar feedback. Tudo isto, cada edição é uma edição e mesmo o curso pode, dado por nós, pelos mesmos, nós mudamos o projeto todos os anos e mesmo que tivéssemos o mesmo projeto, íamos chegar ao fim com 2 projetos diferentes porque todo o nosso processo de aprendizagem está dependente também de feedback dos alunos, não é? Da forma como é que os alunos reagem. Isso também é um desafio para os professores, de alguma maneira. É um desafio complicado porque a maior parte dos professores são cientistas e não são engenheiros. Portanto, e isso é um problema complicadíssimo. O que é um defeito, já percebi pela sua avaliação. Não é um defeito, nós precisamos de cientistas, não é? Mas também precisamos de engenheiros. Muito bem, aproveito para perguntar também à professora Luísa Guerreiro. Também no Politécnico de Setúbal tem uma colaboração estreita com empresas, nomeadamente através do programa Bright Start com a Deloitte. O que eu queria perguntar é que tipo de formações, que competências esperam as empresas que sejam desenvolvidas nestes cursos, nestes programas que têm? Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Portanto, isto é um curso em parceria, como provavelmente alguns dos cursos que aqui a engenheira Célia falou. Portanto, é um curso em que há uma parceria entre a empresa e a escola e, portanto, a definição do currículo foi feita em parceria entre os dois. Portanto, não foi inicialmente assim, mas neste momento já existe um teste que foi desenhado um pouco em concordância entre as duas partes. Portanto, as competências que a empresa espera. Portanto, todos os projetos que são feitos durante o percurso do curso são feitos em parceria com as empresas. Portanto, o modelo, os alunos de alguma forma são integrados em projetos da empresa e, portanto, vão acompanhando os projetos ao longo do curso. Portanto, o estágio será feito na própria empresa, porque isto é um curso ao nível dos cursos de técnico superior profissional e, portanto, todos esses cursos é obrigatório que tenham, portanto, 6 meses, 5 meses, são 700 horas de estágio profissional numa empresa e, portanto, neste caso, portanto, o estágio dos alunos será feito na empresa, portanto, nesta empresa. Noutros estágios teremos outras empresas, portanto, as competências é ao nível da programação, portanto, é a Deloitte, portanto, é um curso de tecnologias de programação em sistemas informáticos e, portanto, é esse nível esse nível de competências que a empresa espera que os alunos adquiram ao nível da programação. Muito bem. Célia Reis, o Encode, este programa Encode tem na sua matriz, digamos assim, um objetivo também de quer de requalificar ativos, trabalhadores que já estão no ativo, mesmo até dar uma segunda oportunidade, digamos assim, a trabalhadores que estão no desemprego. Mas o que eu lhe perguntava, pela sua experiência, quando sentem a necessidade de incorporar determinados conhecimentos ou de aumentar a quantidade de recursos humanos que têm com determinadas competências, é mais fácil, digamos assim, ter um recém-diplomado que é orientado para depois seguir uma certa trajetória ou há também vantagens em aproveitar os recursos humanos que já existem, que têm, entre outras coisas, têm a experiência, não é? A experiência profissional? Pronto, efetivamente, e acho que continuando aqui com a dialética, há um trabalho entre nós que de facto tem que ser melhorado ao nível das competências e do que é que são as competências soft skills, ou seja, são as competências de personalidade, comportamentais, e as hard skills, que são as competências mais técnicas. Ora, um jovem que sai da universidade, e depois nós falamos de diferentes baselines, este é outro dos pontos que nós também temos que afinar. Quando falamos em reconversão, eu diria e eu ousaria aqui provocar o colega que se a gente pegar num miúdo ou numa miúda que sai da universidade, um jovem, se calhar a gente quando lhe dá uma formação estamos a especializá-lo. É completamente diferente e ensinamos-lhe Scrum, os modelos Agile, etc. Quando estamos a pegar alguém que é matemático,
é matemático e até pode estar empregado. Para que é que eu lhe vou falar já em Scrum? Se calhar eu começo efetivamente por algo que é o baseline, porque o meu objetivo é ser eficaz e introduzi-lo no mundo da programação, portanto eu se calhar vou-lhe dar técnicas de programação, técnicas de teste, porque muitas vezes, e já agora alguns jovens saem da universidade e não sabem o que é quer dizer teste, e para eles, porque eles não sabem o que é produzir código, tem que ser fiável, portanto é um dos conceitos que claramente nós introduzimos e que faz parte da passagem da universidade para o mundo industrial, chamemos assim. Portanto, claramente, a noção de teste, o que é quer dizer um teste, e que já agora tem uma conotação pejorativa dentro dos universitários. Quando eu ponho um engenheiro a programar, a fazer testes, estou a brincar consigo, estou. Quando eu ponho um engenheiro e lhe digo, tu vais especializar-te em testes, há uma carreira lindíssima de testes, um engenheiro encolhe-se e diz, o quê? Tu vais pôr-me a mim a fazer testes? Eu acho que qualquer aluno fica um bocadinho assustado com a ideia de uma carreira de testes. Está a ver, pronto, está a compreender. Literalmente, há um grande debate a ter relativamente ao que é que são competências, a valorização dessas mesmas competências para a empresa e para aquilo que a empresa... Eu estou a ser provocadora de propósito. E o que é o valor que essas competências têm para a empresa? Eu posso ter um excelente engenheiro a desenhar-me um código fantástico, mas que depois está completamente ao lado daquilo que foram as especificações que o meu cliente escreveu e, portanto, lá está a parte da boa compreensão daquilo que foi pedido ou de pedir a intervenção ou pedir dúvidas ou exatamente, não é só a compreensão, como levantar a mão, há aqui uma coisa que eu não estou a perceber e a lógica do trabalho em equipa. E depois há a verificação e aceitar que há um outro colega que verifica a forma como ele fez, seja ao nível da funcionalidade, seja em termos de código, porque, por exemplo, numa universidade, o código, se eu fizer o código em zigue-zague ou em ponto cruz, para dar uma analogia, é indiferente. É indiferente. Aquilo passa, estou a brincar consigo, estou a ser provocadora de propósito. Se eu entro no mundo industrial em que eu tenho que manter código e tenho que garantir que aquilo que eu estou a produzir que vai ter que ser mantido, revisto, reescrito por pessoas que se calhar nem estão em Portugal, estão na Índia e que temos todos que seguir princípios de hifnização do código, de escrita do código, de legibilidade do código, de organização de bibliotecas. Portanto, por isso é que eu estou a dizer, há um trabalho de fundo e que temos estado a fazê-lo na nossa organização e já agora em conjunto com a Faculdade de Ciências e Tecnologia, porque desafiámos a Faculdade de Ciências e Tecnologia. Nós queremos matar dentro da minha empresa a noção engenheiros e técnicos. É uma ambição que, se Deus quiser, daqui a 2, 3 anos, o conceito de engenheiro e técnico há de estar morto na Altran. Tenho ali alguns colegas que sabem que é uma luta. Portanto, não quero ouvir falar de engenheiros e técnicos, quero ouvir falar de skills e quando eu falo de alguém é júnior, confirmado, experiente, eu só quero ouvir falar em skills. O que é que isso quer dizer em termos de skills? São nestas skills, neste conjunto de skills, soft skills, hard skills. E é assim que nós estamos a desenhar o nosso mundo. E isto só para concluir com a sua resposta à sua pergunta, só para ver o trabalho de fundo que temos todos que fazer e era bom reutilizarmos este trabalho, porque o trabalho que eu estou a fazer não é específico da Altran. Portanto, a Altran simplesmente a dar os primeiros passos, porque eu olhei para os meus colegas e não vejo isto já com este nível de urgência. E nós temos esta urgência pelos projetos internacionais, acima de tudo, em que trabalhamos. E só para concluir, quando eu estou a trabalhar desta forma, eu avalio skills e, portanto, quer dizer que tenho pessoas com boas qualificações, séniores, júniores, engenheiros, desempregados, etc. E aquilo depois que nós fazemos é ter uma forma estruturada de analisar e objetiva de analisar o gap, ou seja, em que medida é que as pessoas têm deficiência, e depois termos building blocks, que ao fim e ao cabo é cursos que a gente consegue, como um Lego, que a gente consegue juntar os legos e criar aquilo que é um curso customizado que pode ser dado à pessoa com componentes autónomas e com mentoring, ou que pode ser, se quisermos ir para uma lógica de massificação, reproduzir em massa, mas que, mais uma vez, o objetivo é dar um baseline. E, portanto, isto é a forma como nós temos estado a abordar. Portanto, o nosso princípio é sermos agnósticos, e temos que ser agnósticos porque há pontos de construção
quer num jovem que sai da universidade, quer numa pessoa que está desempregada e precisa de ser qualificada. Eu, como provavelmente não vou ter tempo de intervir outra vez, queria só terminar com um ponto, que é, nós temos que fazer isto à noite também. A universidade, o Politécnico, não pode funcionar só de dia. Há muito boa gente que tem que trabalhar durante o dia e tem que estudar à noite. Também já lá iremos. Ora bem, o meu pai foi assim que ele se especializou e à data de hoje há muita cultura que só se estuda de dia. Não, há muito boa gente que tem que trabalhar de dia porque aquilo que o apoio da empresa não é suficiente e sobra-lhe à noite para se estudar e para se requalificar e temos que pensar também neste mecanismo complementar. Bem, já iremos falar um pouco mais nessa necessidade de afinação, digamos assim, da relação entre as empresas e a academia. Dionísio, em todo o caso, a verdade é que esta necessidade de renovar conhecimentos, nós temos estado a falar é transversal a todos os trabalhadores das empresas, não é apenas qualificar um determinado núcleo. Sentem isso também no dia-a-dia, não é apenas criar um núcleo de alunos ou treinar um nicho para dar uma determinada resposta. Toda a empresa, aliás, como há pouco se referia, aliás, naquela intervenção anterior, precisa de se reinventar. Nesse sentido, estes laços têm que ser reforçados ainda mais, esta interação entre a academia e a empresa tem que ser cada vez mais reforçada. Sim, sem dúvida. Nós no grupo IBM já existimos há mais de 100 anos e porque temos tido a capacidade, há 100 anos não fazíamos nada do que fazemos hoje, de nos reinventarmos. E quando alguém entra na Softinsa, aquilo que eu costumo, quando a recebo, dizer é daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, provavelmente estás a fazer algo diferente, porque as tecnologias mudam, portanto, as necessidades também, o ritmo que as coisas acontecem é exponencial e, portanto, as pessoas têm que se adaptar e têm que buscar conhecimento e nós temos a responsabilidade também de formar essas pessoas de uma forma contínua. E, portanto, a questão da qualificação dos nossos profissionais é um tema que aligamos também aos institutos politécnicos. Muita da formação que nós procuramos nos politécnicos conjunta é para qualificar quadros existentes na nossa organização e além de captar novos recursos que daí também se juntam a essas formações e falando um bocado também interessante na apresentação inicial, o gap de competências que existem atualmente nas empresas e isto a propósito da IBM há cerca de 2 semanas lançou um programa internacional e aplicado aqui em Portugal que é o IBM Talent and Transformation, que está dedicado para as competências digitais na área da inteligência artificial. O facto é que hoje em dia as empresas falam muito de inteligência artificial, machine learning e essas ferramentas existem, estão disponíveis, mas isto são estudos no Reino Unido e dos Estados Unidos da América, só de 11% das empresas é que estão capacitadas para abraçar essas tecnologias. E, portanto, a IBM reconheceu que existem aqui uma oportunidade de ajudar as empresas em serviços, a formar pessoas nessas tecnologias para que depois as próprias empresas sejam competitivas e tenham recursos qualificados nessas áreas. Muito obrigado. Ângelo Martins, eu espero não estar aqui a reavivar o debate, mas tinha uma pergunta para lhe colocar. Quais são as principais diferenças entre treinar um estudante, digamos assim, sem experiência profissional e alguém que já conhece a realidade do mundo do trabalho? Enquanto professor, que diferenças é que tem? Depende da formação de base, não é? Portanto, se for alguém que já tem uma licenciatura, há um conjunto de competências, pelo menos é o modelo de Bolonha, em que define que há um conjunto de competências que são semelhantes para todas as licenciaturas. Para os mestrados e para os doutoramentos estão definidos. E, portanto, quem tem esse tipo de competências é completamente diferente de treinar alguém que vai frequentar a universidade após uns anos sem o fazer ou a trabalhar, quer dizer, com um interregno entre o fim do secundário e ir para o ensino superior, ou então estar a frequentar o ensino superior e ir a trabalhar. Portanto, são cenários completamente diferentes. Não é? O que tem impacto, um aluno que só por si tem aulas à noite, bem, a Célia estava a descrever mais ou menos o que nós fazemos no ISEC,
porque realmente nós temos aulas à noite. Há 25 anos que dou aulas à noite. Portanto, os nossos mestrados funcionam exclusivamente à noite, aliás. Depois, as diferenças não são muito grandes. Então, alguém que só que trabalha, aliás, há um problema, que é um aluno que só por si, portanto, não tem uma formação superior, tem um 12º ano e vai ter aulas à noite, tipicamente tem um grande problema, que é trabalha durante o dia e não tem a disponibilidade dos outros. E, portanto, isso é uma população que realmente é mais complicado tem alguns problemas, portanto, de disponibilidade, e, portanto, uma pessoa tem que conseguir gerir isso de alguma forma. Mas, agora, alguém que já tem uma formação de base, aí é bastante diferente, porque uma pessoa não vai perder o tempo a explicar-lhe a mesma coisa, não é? Por exemplo, nós no âmbito do Switch, nós estávamos a prever fazer uma formação incluímos na formação de base uma formação sobre apresentações. Ora bem, a primeira apresentação que os alunos fizeram, tem lá pessoas com doutoramento, fizeram apresentações excepcionais. Uma delas foi das melhores que eu já tinha visto como apresentar uma arquitetura de um software. Acabou. Não demos mais essa formação, não valia a pena, chover no molhado. Portanto, adaptamos e fomos trabalhar nas competências que lhe faltam. Pronto. E aí, novamente, ela estava a descrever o Switch. Porque... é mesmo. Afinal, estavam a dizer o mesmo não, eu estava a defender... Exatamente, porque se há coisa que realmente falha no ensino, muitas vezes é a questão de que o software tem que ter qualidade. Portanto, e a qualidade não é só no código, mas a qualidade também no desenho. Portanto, há duas coisas. Uma é a coisa de ensinar alguém a programar JavaScript e a fazer umas páginas web, portanto, que é software consumível, descartável, aquilo durou uns anitos, não é? O problema é que tem muitas bugs, que as páginas estão sempre a mudar. E outra coisa é desenvolver software a sério, backbone e software que vai durar muitos anos. Portanto, e esse tem que ser feito com qualidade. Portanto, nós usamos no Switch uma abordagem Test-Driven Development, orientada a testes. Só para dizer, a taxa de cobertura de testes mais baixa foi de 95%, com 15 mil linhas de código, incluindo acima de 92% em testes de mutação. Portanto, isso não se faz nas empresas sequer, portanto, na maior parte delas. Portanto, a abordagem é teste, mas é teste fundamentalista. Já é uma abordagem vai mais além do que os pequenos testes, só testes funcionais ou coisas do género. Portanto, nós somos fundamentalistas, mas ela tem razão, quer dizer, é que se não ensinarmos assim, quando se ensina alguém a programar, quando chegar à empresa, ele vai ter uma enorme resistência a começar a trabalhar dessa forma. Isso é uma das grandes falhas. Portanto, mesmo na licenciatura em Engenharia Informática, no ISEP, já desde o primeiro ano que nós ensinamos a fazer testes e usamos ferramentas para validação automática e cobertura e verificação automática dos testes que eles têm que fazer. Portanto, usamos uma abordagem que é Continuous Integration. E isso é uma daquelas coisas que a engenharia não é ciência. Okay? Que não tem nada de ciência. Nós estamos a usar ferramentas que são open source. Agora, de facto, usar aquilo desde o primeiro dia é crítico para que o aluno chegue ao fim bem formado. E com rotinas depois... Bem formado, quer dizer, bem formado é isso mesmo, é criando os bons hábitos de trabalho, bons hábitos de desenvolvimento de software. Muito bem. Luísa Coelho, tendo em conta a demografia, não é? Nós temos noção que a população estudantil não vai aumentar pela via dos nascimentos, já há bastante tempo temos essa consciência. O acesso às instituições pelas vias tradicionais tenderá a ter que ser substituído, ou pelo menos compensado, em certa medida, por alternativas e por outros públicos. Isso torna ainda mais urgente, quer para as instituições de ensino superior, quer para as próprias empresas, que depois vão precisar desses quadros, esta aproximação entre as duas. Sim, de alguma forma, e a questão das atualizações dos empregados, das empresas, todas questões específicas como inteligência artificial, machine learning, outras situações que vão surgindo, que vão ser necessárias no desenvolvimento dentro das empresas e que não há recursos para tal. Portanto, esses públicos são públicos potenciais para se definirem novas formações e para combatarem um bocadinho isso. Há outro público que é importante, que é aquele público que deveria estar considerado, mas que não está, que é aquele que desiste logo de estudar precocemente e, portanto, esse público, se nós conseguirmos que os cursos que desenhamos sejam o suficientemente atrativos e que, na percepção desse público, sejam atrativos para eles,
os consigamos captar também é um outro público que podemos ir buscar, portanto, para compensar a tal diminuição demográfica. E depois há o que se falou, que o nosso país é muito atrativo para o estudante internacional, podemos captar também público internacional e tentar desenhar algumas formações que permitam ir buscar esses recursos também. Muito bem. Sra. Reis, há pouco falava nos cursos noturnos. Há outro pedido frequente por parte das empresas às instituições, que é este reforço da componente prática no trabalho. Acredita que seria útil que as empresas tivessem um maior envolvimento na definição do que são as próprias estratégias das instituições de ensino superior? E como é que isso poderia fazer sem, digamos assim, pôr em causa também o que é a autonomia das instituições, obviamente? Eu acho que nós escolhemos aquilo que plantamos. E, portanto, e agora dando aqui a mão aqui ao colega, que é para terminarmos em bem o painel, de facto, a metodologia de Project-Based Learning é uma metodologia que nós acreditamos, mas que acreditamos ir até ao nível ou seja, não num contexto tão elevado ou já tão complexo, mas que deveria ser estendido, digamos, desde a base. Por várias razões, exatamente por aquilo que a colega também falou, que é, há muitos miúdos que não seguem, muitos jovens que não seguem, portanto, o ensino especializado, ou através de um politécnico mais especializado, ou através de uma instituição de ensino superior, porque não têm paciência para a teoria. Não têm paciência. Eles percebem o mundo, nós somos seres humanos diferentes, portanto, por isso é que e a forma como aprendemos é diferente. E há, de facto, muitos jovens hiperinteligentes, não tem nada a ver com o coeficiente de inteligência, tem a ver com a forma como eles interagem com o mundo e como experienciam, e aprendem. E há jovens que aprendem experimentando. Há outros jovens que, para eles, tanto a componente teórica e depois aplicar é o bom modelo. E, portanto... pode haver uma bolsa de talento, digamos assim, que acaba por se perder. Mas não tenho dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. E por isso é que este modelo do aprender fazendo, e que é tanto uma forma mais científica, tanto da Learning Based Project, obrigado, efetivamente para mim é a solução. E as empresas, e obviamente como depois as instituições têm dificuldade pelos meios, a boa forma como as empresas podem participar é não só pela construção dos conteúdos, mas através de disponibilizando exemplos. Ou seja, nós fazemos a nossa vida desde o sol nascer ao sol pôr, é fazer software. Nós estamos com exemplos dentro de casa, que obviamente são exemplos confidenciais, mas para nós é fácil desencastrarmos aquilo que é, fazemos ali um cortezinho, naquilo que é o segredo e tornar aquilo genérico e reutilizável. E, portanto, aliás, já disponibilizei isto várias vezes a vários institutos. Portanto, vamos fazer isto. E, aliás, e sente receptividade por parte dos institutos? Sim, sim. No final do dia, eu costumo dizer é que nós somos engolidos pela dinâmica do dia-a-dia, que é o nosso pior inimigo, que faz com que nós façamos grandes planos e depois não conseguimos executá-los da forma como queríamos. Esse é o nosso grande drama, esse é que é o drama de todos. Mas, só para concluir, este para mim é o caminho. E quando eu estava a dizer do copy-paste, é um statement que eu vou fazer. Eu estou perfeitamente disponível para os cursos que eu produzi, portanto, os colocar num repositório que seja de uso público, possam ser usados pela IBM, pela Capgemini, pela Deloitte, e mesmo bibliotecas que nós vamos construindo, são bibliotecas agnósticas, que se calhar com um bocadinho de pesquisa na internet arranjamos coisas parecidas, é só uma lógica de irmos mais depressa e organizarmos. Nós devíamos criar um repositório nacional, se nós todos acreditamos que é este o caminho, e contribuirmos com estes conteúdos. Não há diferença nenhuma. O meu Java é igual ao Java da IBM, é igual ao Java da Deloitte. E, portanto, mas se eu, quando dou o Java, se calhar o colega tem um .NET já feito, que eu escuso estar a fazer, há outro colega que já fez outra coisa de C++, eu escuso estar a fazer. E, portanto, é toda esta colaboração que é um mecanismo disruptivo que as empresas têm que... a gente tem que competir onde devemos competir e colaborar onde temos que colaborar. E, portanto, e aqui claramente é colaborar, e quando eu estava a dizer o copy-paste é isto, é colocar num repositório, o Sr. Ministro, se
quiser liderar isto, construir este repositório, de certeza que eu serei das primeiras a colocar lá os meus conteúdos ao serviço do país, a oferta e o desafio. Portanto, muito bem, muito obrigado. Já tivemos um spin-off deste debate, não é? Exatamente. Queria perguntar ao Nuno Dionísio também se na interação com as universidades e os institutos politécnicos sentem abertura total para definir estratégias ou ainda encontram alguma resistência em alguns? Os politécnicos têm limitações em termos de número de capacidade, quer docentes, quer a capacidade de número de vagas que podem oferecer. Mas têm colaborado connosco no sentido de desenvolver iniciativas e ações para ultrapassar essa capacidade limitada. Por outro lado, nós também temos trabalhado com os politécnicos e com outras empresas, nas geografias onde estamos presentes, no sentido e com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no sentido de aumentar a oferta formativa portanto, a definição desses conteúdos. Estou-me a lembrar, nós estamos a desenvolver neste momento em Viseu um curso de Java, em parceria com o IFP e outras duas entidades que também atuam em Viseu na área das tecnologias de informação. E, portanto, este tipo de iniciativas nós defendemos e acreditamos que vão contribuir para o aumento dos profissionais e também todas as empresas vão sair a ganhar com este tipo de ações. Muito bem. Eu peço desculpa aos outros oradores, mas vou terminar com mais uma pergunta para a Célia Reis, porque tem a ver com um dos temas que estão em causa e que ainda não foi abordado aqui neste debate, que tem a ver também com o apoio aos desempregados. A Altran tem um protocolo com o IFP de Gaia, que passa pela reconversão de desempregados na área de desenvolvimento de software. Portanto, para terminar, queria que me falasse um pouco deste projeto específico, que resultados têm tido e que ambições têm para o futuro deste projeto. Ora bem, eu penso que ouvi falar na intervenção que, portanto, o IFP de Évora, foi isso que eu entendi, também está a fazer, que eu entendi que era algo semelhante com a Capgemini. Portanto, vou traduzir o que é que eu estou a fazer com o seu colega de Gaia. Portanto, aquilo que nós desenhámos foi um programa que tem uma duração de 7 meses, portanto, e que tem uma componente teórica ou prática que é feita em conjunto com o IFP e tem outra parte que depois já é prática feita nas nossas instalações. Foi unicamente, portanto, com desempregados e, aliás, nós fizemos um assessment, ou seja, uma avaliação das competências de entrada em conjunto com o IFP de Gaia. Portanto, abrimos vagas para 30 pessoas que esgotaram num ápice. Portanto, isto eram pessoas que também já tinham alguma retaguarda na área das tecnologias de informação? Mais uma vez, temos um bocadinho de tudo, porque há muitos autodidatas. Há pessoas, aliás, eu não sei se a pessoa ainda está connosco, mas eu lembro que nós no Fundão tivemos uma pessoa que vinha de teatro. Era uma autodidata, gostava da matéria, tinha um bom cérebro, queria aprender e, portanto, desempenhou um excelente trabalho, portanto, entrou numa academia de código que fizemos. Portanto, nós, volto a dizer, somos agnósticos e, sobretudo, quando estamos a falar de requalificação de desempregados, o que temos que ter é um mecanismo de assessment, ou seja, de verificação das competências base que precisamos. Se calhar a pessoa gosta de matemática, tem uma boa lógica, portanto, é um bom candidato. O que estou a dizer é que rapidamente preenchemos, já terminámos portanto, começámos no ano passado, já terminámos, este ano, peço desculpa, já terminámos a parte teórica e as pessoas já estão, portanto, nas nossas instalações em Gaia, na componente prática, já enquadradas em projetos. Eles em projetos são shadow, ou seja, não são atuantes, não estão com a responsabilidade de entregar, mas estão com é o que eu costumo dizer, vou brincar consigo outra vez, que é... Depois podemos fazer um painel à parte. Fazer um painel à parte, que é como se treinam os médicos. Nós devemos copiar as boas práticas. Eu costumo dizer isso às minhas equipas. Um médico, portanto, tem uma parte teórica e depois ele entra para as operações. E entra para as operações, eu costumo dizer, fica com as mãozinhas atrás, nem mexe. Portanto, e progressivamente deixam-no aproximar do doente e intervir. É exatamente o mesmo processo. As pessoas têm que entender e, efetivamente, participar em projetos reais para perceberem a tensão e toda a disciplina
pena de um projeto real. Mas tem a ambição de poder vir a integrar alguns destes. Isto é o piloto, e mais uma vez, continuando com a minha teoria do copy-paste, portanto, isto é um piloto para 30 pessoas, obviamente nem tudo corre bem à primeira, mas não há problema, é assim mesmo. Aquilo que nós temos é que ter um mecanismo de avaliar o que é que correu bem, o que é que temos que melhorar e depois, na segunda iteração, portanto, já fazer melhor. Acho que era interessante também ouvir o feedback que o nosso parceiro, o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Gaia, também tem, porque eles também têm certamente pontos de melhoria a contribuir, mas a nossa vontade é literalmente replicar não só em Gaia, mas transferir também este tipo, copiar ou reproduzir este tipo de iniciativa, portanto, no Fundão, com o Instituto de Emprego, portanto, também penso que temos estado a trabalhar com Castelo Branco, portanto, ou da Covilhã, eu peço desculpa agora a imprecisão, mas efetivamente reproduzir e também Lisboa é mais fácil porque acaba por haver mais oferta, mas sobretudo nestas zonas é reproduzir, é continuar nesta direção. Muito bem, resta-me agradecer-vos então a todos, agradecer também o convite para aqui estar. Pelo que ouvimos, ficamos com a ideia de que há ideias diferentes, eventualmente até divergentes, mas que há uma vontade comum, não é, de alcançar estes objetivos. E eu acho que essa é a tónica positiva que podemos tirar aqui desta conversa. Mais uma vez, obrigado e agradeço também o convite para aqui estar. Boa tarde.